O Anel dos Nibelungos. Conto de Guilherme Dantas Pauliello. Onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Carl Gustav Jung. Foi preciso uma ópera, foi preciso Wagner, para que Patrícia enxergasse a verdade da sua existência. Com 55 anos, solteira e sem filhos, nossa personagem via-se tomada pelo vazio e pelo sentimento da solidão. Suas duas irmãs, Regina e Isabela, eram casadas e tinham filhos e netos. Patrícia olhava para elas com admiração. Nas festas da família, ela sentia um estranho desconforto ao notar um ambiente cheio de vida e conexões dentro do qual sua presença tinha um certo caráter insular. Num mar de pessoas, idosos, adultos, adolescentes e crianças, sua vida parecia deslocada e pouco participativa. Dentro da algazarra de muitas dessas festas e reuniões familiares, Patrícia se sentia o elo mais fraco com todo aquele emaranhado de palavras, opiniões, sorrisos, cantorias e brincadeiras que ecoavam ao seu redor. Em casa, um imenso e solitário apartamento de 500 metros quadrados, seu mal-estar não era menor. Muitas vezes caía no choro experimentando um sentimento de profundo arrependimento por suas escolhas. Arrependia-se de não ter tido filhos. Arrependia-se de ter perdido Alberto, seu ex-marido, num casamento que durou apenas 4 anos. Culpava-se por ter atribuído a si mesmo uma força e uma independência que na verdade não tinha. Ideologias, idiosincrasias, o espírito do tempo histórico no qual vivia, muita coisa contribuiu para pavimentar a estrada, a mentalidade e o estilo de vida que acabaram por levá-la ao desespero que sentia. Formada em economia, doutora pela Universidade de Chicago, Patrícia era a mais culta das 3 irmãs, e também, profissionalmente, a mais bem-sucedida. Presidente de um grande banco, falava 3 línguas estrangeiras e vivia uma existência cosmopolita com viagens permanentes aos Estados Unidos e à Europa. Conhecia todos os continentes e estava acostumada a viver entre homens como chefe e colega de trabalho. Gostava do ambiente masculino que encontrava em sua profissão. Todavia, no contato com as irmãs, experimentava uma coisa estranha, um misto de admiração e desconforto diante da simplicidade e banalidade da vida das mesmas. Regina e Isabela tinham algo leve e puro que Patrícia sentia ter perdido pelo caminho. Pareciam ter uma capacidade mágica de extrair mais de menos, pois suas existências singelas e comuns davam a impressão de tocar em algo fulcral. Talvez, a estrutura perene da vida, com a qual Patrícia, por suas ambições de poder e independência, pensava ter perdido o contato. Ao visitar a casa das irmãs, ambiente de uma existência familiar de filhos, marido e obrigações domésticas, Patrícia tinha a impressão de sair da esfera do profano e penetrar em algo sagrado, um tipo de ligação, de vínculo, que para ela parecia ser a verdadeira tessitura da vida e do ser. Patrícia tinha um gosto por ópera e uma paixão por música em geral. Chegou a estudar piano quando adolescente, mas o preço das suas ambições profissionais, presentes desde muito cedo, era incompatível com a dedicação exigida pelo instrumento. Assim, ela abandonou o piano depois de 6 disciplinados anos de estudo. Se o ser humano é um ser religioso, dotado de um sentimento de pertencimento e dependência para com algo maior, Patrícia vivia essa religiosidade através da arte. Gostava de literatura, pois ali sentia ser parte de algo maior, o grande drama humano que se repete ao longo dos séculos com as mesmas paixões e vicissitudes. Gostava de música, arte por meio da qual ela se conectava com seus afetos mais profundos e pessoais, ao mesmo tempo em que sentia ser parte de um mundo mais amplo, situado além da palavra, da razão e de si mesma. Portanto, resumindo, o vínculo, o sentimento de afiliação que a religiosidade inconsciente de todo ser humano persegue, era vivido por Patrícia através da arte. Ao escutar uma ópera, uma sinfonia ou um concerto para piano, sua individualidade desgarrada, orgulhosa e empedernida, dissolvia-se num momento sublime de rendição. Rendição que, todavia, Patrícia nunca permitia-se no amor erótico com um homem. Em seus relacionamentos amorosos ao longo da vida, inclusive com os 2 maridos que chegou a ter, Patrícia permanecia na rigidez da mesma persona que criou para vencer em seu mundo profissional. Ela era competitiva, crítica, dona da verdade e mandona.
Mesmo estando com um companheiro, numa relação íntima e afetiva, ela permanecia sendo tudo o que trabalhou para ser, uma chefe ou alguém competindo pela vaga da diretoria ou da presidência. Leveza, beleza, feminilidade, eram coisas que Patrícia reprimia em si ao mesmo tempo em que as buscava na arte. Sua paixão por Debussy, compositor de harmonias sofisticadas que comunicam a leveza de um feminino ao mesmo tempo etéreo e caloroso, talvez fosse um sintoma, ou melhor, uma válvula de escape para sua feminilidade reprimida. Ao ouvir o compositor francês ir às lágrimas com sua música, provavelmente ela se reconectava com o arquétipo feminino. Por certo, o mesmo ocorria no prazer que sempre sentia de conviver e mimar os sobrinhos, amando-os verdadeiramente como se fossem seus filhos. O que há de errado comigo? Perguntava-se Patrícia. Qual foi o erro básico que eu cometi na vida? A resposta começou a surgir quando, certa vez, ela passou uma temporada na Alemanha, onde, em Bayreuth, templo do drama wagneriano, teve o seleto prazer de assistir a uma montagem das óperas da tetralogia O Anel dos Nibelungos. O drama musical O Anel dos Nibelungos é um conjunto de 4 óperas criadas pelo compositor alemão Richard Wagner. Além de compor a bela música das óperas, Wagner também concebeu toda a história e escreveu os libretos. Nessa empreitada, ele baseou-se na mitologia e na literatura nórdica para produzir uma obra original que, com seus deuses, objetos mágicos, gigantes, anões e dragões, explora a temática do conflito entre o amor e o desejo pelo poder. A mensagem central de toda a trama é a ideia de que o poder e o amor são incompatíveis, pois a luta para obter o poder e mantê-lo exige a renúncia ao amor em diversos sentidos. Além disso, ter o poder significa tornar-se o guardião de uma ordem que impõe responsabilidades. Essas responsabilidades têm uma ética própria que conflita com os laços e compromissos do afeto e do coração. A saga do Anel começa na ópera O Ouro do Reno. No início da ópera, um anão chamado Alberich, pertencente à raça dos Nibelungos, aparece em cena apaixonado pelas ninfas do rio Reno. As belas ninfas, que nadam nas águas do rio enquanto interagem com Alberich, zombam do anão humilhando-o. O Nibelungo acaba por enxergar a luz do ouro existente no leito do rio. As ninfas contam que o ouro é mágico e quem forjar um anel com ele terá poderes ilimitados. Contudo, esse poder tem um preço, a renúncia ao amor. Alberich, humilhado pelas belas ninfas que zombam do seu amor, sentindo que não tinha nada mais a perder, resolve roubar o ouro para forjar o Anel do Poder. Com o anel ele escraviza o seu próprio povo, os Nibelungos, mas acaba atraindo a cobiça dos deuses que por meio de artimanhas tiram o anel de sua posse iniciando uma série de eventos, disputas, trapaças, assassinatos, pelos quais a posse do poder se revela uma maldição. Ao perder o anel para Wotan, o chefe dos deuses, o próprio Alberich, que foi o primeiro a fazer e sofrer o mal por causa do anel mágico, lança uma maldição sobre todos aqueles que venham a possuir o objeto escolhido por Wagner para simbolizar o poder e a ambição pelo poder. Na história, Wotan é outra figura trágica que sofre por ser portador do poder. Embora seja o chefe dos deuses, na verdade, exatamente por sê-lo, o deus não age como um ser livre. Na tetralogia, Wotan é oprimido por um casamento infeliz e pelas leis que, cravadas em sua lança, ele possui a obrigação de defender. Preso pelas suas obrigações morais com sua esposa e pela responsabilidade de guardião da lei, na ópera Valquíria, ele é obrigado a punir duramente a filha que desobedeceu suas ordens. Brunhilde, a filha desobediente, é então condenada pelo próprio pai a passar o resto dos seus dias adormecida em uma rocha envolta no cerco de um fogo mágico. Somente um herói que desconhece o medo poderia atravessar o fogo e libertá-la. Patrícia assistiu às 2 primeiras óperas da tetralogia do Anel cercada por poderosos políticos e empresários europeus. Não sabia o que se passava na mente deles enquanto assistiam o drama musical de Wagner. Em sua alma, por certo, o impacto foi forte e imediato. Diante de Alberich, Wotan e tantos outros personagens da trama, ela se viu como que diante de um espelho onde enxergou a sua própria imagem. De início, o entendimento, a consciência de si mesma adquirida com as óperas, veio de forma enevoada como um saber puramente emotivo. Mal-estar, náusea, arrepios pelo corpo, mas também uma certa irritação, foi o seu modo primário de assimilar pensamentos que passaram a crescer em seu íntimo numa ascendente de clareza. Voltando da Europa,
No conforto de seu apartamento, a dor do autoconhecimento cristalizou-se de vez na visão nítida de que, tal como Alberich e Wotan, durante toda a sua vida, tudo o que fez foi renunciar ao amor em nome do poder. O poder sempre foi sua meta maior. Não exatamente o dinheiro, mas sim o poder, o cargo, o status, a posição proeminente. Para ter o que queria, ela se tornou o tipo de pessoa que sentia que precisava ser dura, seca, competitiva, sarcástica, impaciente, áspera e irascível, enfim, uma mulher que foi integralmente absorvida pela persona forjada para obter o sucesso na vida profissional e que, em suas relações amorosas com os homens, não tirava nunca a máscara e a armadura. Como já dito, somente no trato com a música e com os sobrinhos Patrícia sabia permitir-se ser mais do que a dona do poder. Por fim, é como disse Carl Gustav Jung, onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro.